Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Queridos, Jesus não só falara, mas fazia. Não só falara, mas fazia. Obras sempre acompanhou o ministério de Jesus. Nós devemos ter esse cuidado, deixar que as obras acompanhem o nosso ministério. Jesus não só falara, mas fazia. Veja aqui, amados, a multiplicação dos pães. São João capítulo 6. Depois disto partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Havia multidão que acompanhava Jesus. Uns porque cria nele, outros porque admirava do que ele fazia. E a multidão crescia, espectadores, milhares de espectadores, e para ver se aquilo era real ou não, vinha gente de longe, porque a fama dele correu por toda a Galileia, Judeia e por todas as nações vizinhas, porque ele foi um fenômeno para o povo naquele então. Verso 2 de São João 6: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Jesus testando a fé de Filipe. Multidão no deserto, não tinha padaria, não tinha restaurante para alimentar todos. Padaria para comprar pão, restaurante para fazer comida. E agora, Filipe, como é que fica? Esse povo vai morrer de fome? Hein, Filipe? Deus é responsável com a sua obra. Não fique com medo. Deus é o grande gestor da coisa. Ele cuida daquilo que ele faz. Filipe e os demais discípulos, em outra escritura, referindo ao mesmo ato, ficaram perplexos, perturbados e começaram a reclamar, dizendo: Mestre, o povo está faminto, o que vamos fazer para saciar a fome? O mestre calmo estava, calmo ficou. E aqui ele jogou até uma indireta a Filipe para testar a fé de Filipe, dizendo: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Filipe era meio incrédulo. Jesus, para converter Filipe, fez teste, dava um choque psíquico em Filipe. No verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus sabia o que havia de fazer e como havia de fazer, e ele tinha a resposta. Mas só para experimentar os discípulos, às vezes ele jogava uma palavra assim, cruzada, para ver a fé, o tamanho da fé que havia nos discípulos. Você sabia que Deus às vezes joga uma palavra, às vezes no ar, meia cruzada, para testar a sua fé, para ver se você acredita nele ou não? Deus gosta até hoje de testar a nossa fé em sua palavra. Verso 7. Jesus perguntando daquela forma para Filipe, onde compraria pão para tanta gente. Filipe, no verso 7, respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiro de pão não lhes bastarão. Nós só temos 200 dinheiro aqui. Para que cada um deles tome um pouco, seria pouco pão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanto? Só 5 pãezinhos, 2 peixinhos, para a multidão de 5.000 pessoas comer. Isso não dá nem para um faminto.
Jesus, calmo, sereno, tranquilo estava, continuou ficando calmo, sereno e tranquilo, porque ele sabia o que fazer e como fazer e a hora de fazer. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Tem o tempo, a hora, o momento para a ação de Deus. Somente creia, espere, confie, Deus entrará em cena. Moisés, diante do Mar Vermelho, ficou um pouco perplexo, perturbado, amedrontado e começou até a orar. Deus chegou e disse: Moisés, não é hora de orar, é hora de falar, porque clamas, fale e o mar se abrirá. Há momento para todas as coisas. Agora é momento de acreditar no Mestre. Diante desse quadro, 5.000 pessoas famintas, longe de recursos para adquirir alimento, não tinha dinheiro suficiente. O que fazer e como fazer? Agora era a hora de mostrar se criam ou não cria no sobrenatural que acompanhava Jesus. Então André diz: tem um rapaz aqui que tem um cesto de 5 pães e 2 peixinhos. Isso não dá para nada. Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, fora mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam, comeram, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram do restante 5.000 pessoas. Já pensou? 5 pães e 2 peixinhos, foi tão multiplicado, que 5.000 pessoas, 5.000 homens, não é que relata, fora mulheres e crianças, deu para alimentar, saciar e ficar satisfeito. E verso 13, e recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos pães e peixes de cevada, que sobejaram os que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus nunca fez propaganda de si mesmo. Eu acho lindo essas colocações da Bíblia, porque Jesus fazia aquilo que o Pai, o Espírito Santo dirigia, sem fazer propaganda, sem dizer eu fiz, eu faço, eu sou bom, eu sou melhor. Não. Um homem de Deus não precisa disso. Não precisa. Você sabia que um dos pilares que mais tem destruído os homens, pilares humanos que tem mais destruído os homens de Deus, é o pilar da fama? São 3 pilares que, se os homens não tiverem cuidado, tem derrubado milhares de homens de Deus: fama, dinheiro e mulher. 3 coisas que têm sido desastrosos para os seres humanos desequilibrarem em suas vidas. Porém, Jesus se resguardou desses 3: fama, dinheiro e mulher. Todos esses 3 bateram na porta de Jesus, mas Jesus refutou e venceu pelo poder do Pai, do Espírito Santo que morava nele, e ele se tornou um campeão, um modelo, um exemplo para todos nós, desenvolvendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas por todo o tempo que ele viver aqui na terra. Não foi só por um pedaço de tempo, foi por todo o tempo. Busque isto, e isto pode desenvolver em você o mesmo quilate, as mesmas qualidades que Jesus tinha, pode ser desenvolvida em você, se você primar por aquilo que Jesus primou, em agradar ao Pai e não dar ouvido para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida, nem para a fama, nem para o dinheiro e nem para a mulher. Guarde-te disto, deixa Deus te dar aquilo que você precisa, mas você não precisa se propagar,
se advogar em causa própria, como Jesus nunca fez. Aqui, nesta multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus poderia colocar manchetes nos jornais e propagarem que ele era o bom, ele era o homem da vez, mas ele saía escondido, como aconteceu aqui no verso 15, ele saiu escondido para o monte, para não ser visto, para não ser propagado. Seja você humilde, quer você ser grande, seja como Jesus, procure ser humilde, simples, o Pai, o Espírito Santo, Deus, terá prazer de te ajudar, te abençoar. Nosso abraço, vem, eu quero te ajudar. Nossa igreja está aqui em Brasília, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Entre em nossa página, pegue o endereço de nossa igreja, esteja ali conosco e queremos te ajudar. O endereço está aí na página, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Aqui em Taguatinga Norte e também ali no Novo Gama, no entorno de Brasília, no bairro Pedregal. Assista nossos cultos, são transmitidos ao vivo todos os nossos cultos por esta página na internet. Assista, participe, esteja conosco ali e juntos seremos fortes em Deus. Abraço, Deus te abençoe.